Bem-vindo, bem-vinda. Mais um episódio do L2Bcast. Boa tarde. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você tá assistindo, né? Eu só não vou repetir o comentário do outro boa noite. episódio, porque já vai ter rolado. Quem quiser, assiste lá. Vai lá. É boa noite se você estiver aqui assistindo agora ao vivo conosco, né? 20 horas de Brasília. Tudo bem? Tô bem, cara. E você? Tudo bom. Você tá meio espertinho ultimamente? Por quê? O que tá rolando? Você fica usando os convidados, os serviços deles, né? Eu quero ver o que você vai fazer aqui hoje com essa convidada. Eu quero ver. Quero ver. E eu nem tenho lenço, hein? Porque esse lenço aqui é só de enfeite. Porque ela faz chorar. Não, e esse daí... Ela vai chorar. Não, e esse daí a gente já até começou a falar sobre algumas coisas no bastidores, né? Por isso que falou, tem que gravar lá no bastidor, né? Vamos nessa, então? Vamos. Eu tô esperando. Eu tô ficando bom nesse negócio, tá ficando bom. Eu já estudo eu fico na expectativa. Vamos lá. E o podcast hoje? Sejam muito bem-vindos ao LTubeCast, o podcast que ressignifica a sua vida. Muito bom. Quem tá aí, Leandro, com a gente hoje? Hoje pessoas boas te apresentam pessoas boas, né? É um imã, né, cara? Você conhece Atrai, lá né? o nosso mentor, né? O nosso grande líder em vários assuntos, o Paulo Bento, quem já entrevistou. Exatamente. Conheci ela em um evento. Participamos de eventos com o Paulo Bento, inclusive. Com o Paulo Bento. E eu falei assim, uau, né? Uma explosão assim de conhecimento, de paz, de luz. E é a Simone Reis, né? A Simone, ela é terapeuta sistêmica, mentora sistêmica, psicanalista, escritora, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E você tem... dois, não é? Esse você tem uma participação em outro, se eu não me engano. Tem Alta Performance com o Paulo Bento. Com o Paulo Bento, que eu sabia que lá você tinha falado dele. Sim. E ela tem um dela, mas tem participação em outros, depois ela vai falar do ressignificar, né? E a gente vai conversar aqui hoje um pouco com a Simone sobre isso, né? Sobre como a mente, né? E o coração também, e a alma também, né? Pode influenciar você nas tomadas de decisões. Obrigado, Simone, por ter aceitado o convite. Na verdade, já era para ter feito, né? Só a nossa agenda, não vai. Aí deu certo da gente estar aqui, e ela também, então tá tudo certo. Casou tudo. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, Simone. Eu que agradeço, Leandro, Fernando, pela oportunidade de contribuir um pouco aqui. Sempre aprendo em cada entrevista, com cada história, com cada experiência. E não vou fazer ninguém chorar, não. Bom, eu acho. É porque ele fica usando os convidados, sabe? Não me teste. Eu acho que eu usei uma vez. E ele, na verdade, ele é esperto, né? Porque aí a pessoa cobra o poder da 600 reais comunicação, negócio, não sei o quê. Aí ele vai, sabe? E nem é mineiro, vai pela borda, devagarzinho. Do nada, aí o convidado já tá aqui, o Fernando. Nessa brincadeira, já andei de avião, já comprei uma casa, que mais? Fui para os Estados Unidos. Olha só. Mas o Por contrário... isso eu estou aqui, me conectando com vocês. Mas o contrário é verdadeiro. Porque, por exemplo, teve uns dois que você... Acho que um foi o livro ou um foi o curso que você comprou, né? Sim. Porque é uma troca, né, de uma informação. É interessante. Com certeza. Eu falei, tá certo o seu currículo? É tudo isso aqui mesmo? Sim, tem mais alguma coisa? Sim, só pra eu me organizar. Você é goiana? Sou goiana também. Goiana. Sou goiana também. Então conta pra nós, o que é essa atuação sua? Como que você começou a atuar com essa questão do ser humano, né, Simone? Como que veio esse desejo seu? Só pra gente entender um pouquinho como que você veio parar aí nessa cadeira de luz. É verdade. Bom, eu, como todo ser humano, tinha um monte de BOs. Um monte. Separação dos pais, falecimento do irmão muito jovem. Meu irmão faleceu com 26 anos, meu único irmão. Meus pais se separaram e eu tinha 7 anos de idade. Teve traições. Então, foram muitas dores. Aí, com 14 anos, passei por um assédio sexual. E aquilo Segundo tudo... setembro. sim. Pode falar, claro. Eu tô anotando já. E diante disso, eu percebi que eu precisava dessa cura. E nessa jornada, no primeiro momento em que eu tive acesso com a psicologia, foi porque eu tinha vários conflitos ali no relacionamento amoroso. Todo relacionamento que eu arrumava me traíam. Sempre com problema, baixa autoestima. E aí, ao longo dos anos, fui fazendo terapia, e não chegava a uma resposta que me desse a certeza de que eu estava no caminho certo. Entendi. Porém, todas me levaram a excelentes direções.
E quando eu decidi deixar a CLT, eu falei, vou fazer um curso de coach, que era a pegada do momento Sim, e sim. tal. E eu queria me tornar palestrante. E eu falei, vou fazer um curso. Eu comecei a fazer o curso lá com o Paulo Bento, que você conhece. Foi, assim, 1 ano. O curso, na minha época, era 1 ano. Foi muito conhecimento. E foi lá que eu conheci a constelação familiar. Nessa época, eu já fazia a psicanálise. E aí eu falei, realmente o buraco é mais embaixo. E eu fui entender que eu estava repetindo muitas coisas do relacionamento dos meus pais. A minha criança, eu era uma adulta com a minha criança ferida, então eu projetava isso nos meus relacionamentos. E não acreditava em mim mesma, não me via merecedora, em virtude de tudo aquilo que eu tinha passado e não tinha ressignificado. Pronto. Tinham vários medos, várias inseguranças. E aí eu falei, opa, eu preciso me tratar para que então eu tenha condições de ajudar pessoas, que era o meu grande propósito, é o significado da vida. Então você terminou uma formação em psicanálise também? Sim, Ah, sim. uau, então você é consteladora familiar, E é psicanalista. E administradora também. E administradora, né, que você era antes de você vir para cá. Sim. Ó, quando ela fala isso, a gente comentou isso aqui com alguns... Não, até teve aquela amiga sua lá que ela falou muito também, né, de relacionamentos, né? Sim. Porque nós trouxemos aqui 2 que falaram muito sobre isso. Um que é o Orlando e o Paulo Pimon, que é Sim. especialista em constelação familiar, né? Sim, sim. E aí ele falou um pouco dessa questão do que nós continuamos, né, dos nossos antepassados, né? Até o Fernando fez uma consulta com ele aqui também, ao vivo. Você Aproveitou, né? Foi. Deixa. Você fez? Não, mas o do Paulo, mas o do Pemon foi um fator engraçado, mas é porque ele veio, não é um aproveitar de coração, né? Mas eu queria ter participado do evento dele porque realmente já tinha um outro compromisso que não tinha como adiar mesmo, né? Mas ele vai ter uma próxima data, se eu não me engano, em agosto, agora em Florianópolis, né? Não, mas e tá organizando pra fazer mais aqui? Ótimo. Ele já fez uma rede que ele Ótimo. Não deixe de participar, é muito bom. Mas o da constelação, E quando o Leandro já eu- plantou a sementinha também. Eu tenho muita vontade de conhecer o processo. E quando eu for fazer o workshop aqui, eu vou mandar o convite Então, para pronto. vocês participarem também. maravilha. Será uma honra receber. Aí que entra, assim, então, a sua atuação, quando você fala isso, hoje, o que você pode atender quem aparece lá no seu consultório, mas você tem um direcionamento mais direto para atender o quê? Família. Família. Família que engloba Sim. filhos, relacionamentos, né? Hoje também eu tenho projetos para mulheres. Então, nas redes sociais, o meu eu vi público alguns maior eventos. é mulher. Né? Então, eu tenho alguns projetos específicos para mulheres, alguns projetos específicos para a família. E aí, o bom da constelação é que dá para você ter um Sim. leque para você trabalhar. Mas sabe? para as mulheres é o quê? Só para me... Reconexão com o feminino, que chama. Trazer essas mulheres para equilibrar. Porque o que acontece? A mulherada tá mais no masculino do que no feminino. Então, vamos falar um pouco disso, porque até a gente tem a base da mulher, porque a gente falou disso com os 2 ou 3 que vieram. Isso, exatamente. Aí, olha só, tem até... Nossa, e tem um nome que ele falou, né, que eu esqueci, mas é de justamente falar dessa questão das 2 forças, do masculino e feminino, mas da sociedade como um todo, e aí, nossa, ainda bem que é você que vai falar isso, que pega a visão da mulher, que você acredita que seja, né? Por mais, a gente falou, nem é polêmico, não é polêmico, o povo que coloca isso como polêmico. Do homem, tem que abrir a porta para a mulher, o homem não pode lavar louça, o homem, lembra lá, que mais? O homem tem que pagar a conta, Homem não que chora. mais? Homem não chora. E aí, como que é hoje que você enxerga essa relação, então, dessa força masculina, da força feminina? O que é, de fato, que vai fazer esse casal construir uma família forte, né? Porque tem hoje essa... Não é essa palavra que eu queria falar, mas eu vou falar essa, tá? Mas bom. não é essa. E eu tô na dúvida se foi o Paulo ou o Orlando. A sociedade fica querendo esse processo de lacração, né? Mas não é essa palavra que eu queria falar, porque os 2 falaram uma palavra mais aceitável, que eu esqueci. E aí fica falando, não, né? Que vem aquela questão de diminuir o homem. Tá, mas aí eu fico pensando, tá, mas em que sentido, né? Aí eu quero ouvir a mulher falando, porque os 2 falam, né?
da estrutura do homem, que é a força, né? De seguir, de abrir caminho. Uhum. E da mulher, que é a força o quê? Da emoção, né? Mas Sim, explica um pouco para nós essas duas essas balanças aí. polaridades. O que acontece? Um homem, ele vai sentir mais homem quando a mulher confiar nele. E o homem que está mais na energia do feminino, ele não vai ter essa força de ser provedor, de ir lá, fazer, executar. Porque ele está mais na esfera do feminino. E se o homem tem as suas feridas que contribui para que ele fique mais na esfera do feminino, ele vai atrair o quê? Uma mulher mais na polaridade do masculino. Porque precisa desse jogo no relacionamento, desse equilíbrio. Então, se eu pego um homem ferido ou uma mulher ferida, a relação, em determinado momento, ela vai gritar, ela vai pedir socorro. E não existe isso, o homem não chora. O homem chora sim, o homem tem sentimentos. Sim. E as mulheres de várias gerações, elas também foram criadas para serem as fortonas, para darem conta de tudo, para não depender do homem. E o homem faz o quê? Descansa. Ai, então, se eu tenho uma mulher, né? Tô na Tô na mamata, tudo que eu queria. Só que no íntimo, o homem, ele é a cabeça. E a mulher sustenta. A mulher é o pescoço. E aí, Nossa, peraí, quando- repete. Adoro, como é que o é? homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, é o que sustenta. O que o sustenta, que eu digo, é que dá a base para a relação, é que traz o homem para o centro, é que fala, olha, eu acredito em você. Você consegue. Olha, eu não consigo, viu? Vai lá e te vira. É a danada mulher sábia. Só que para que ela esteja nesse papel, ela tem que se enxergar merecedora. Ela não pode olhar para o homem com uma certa competição. Ela não pode ter problema com o pai. Porque se ela tiver visto lá o pai dela e a mãe dela com problemas, o que vai acontecer? Ela vai projetar no marido os conflitos que ela queria ter resolvido ali no relacionamento dos pais. Então, nós trazemos muito isso de forma inconsciente, sem que a gente perceba. E a gente recebeu aqui até, nem sempre é pai e mãe também, né? Pode vir de avô, de avó, né? De avó, bisavó, tataravó. Ah, lá na minha... Tem o meu marido mesmo, conta a história do, acho que bisavô, tataravô, pegou a avó no laço. Eu falei, ó, aqui não tem laço não, tá, querido? Então, por quê? Sempre foram homens fortes nesse sentido, Sim. de dominar mesmo. Uhum. Mas aí, se eu não me desprendo, se eu não tenho essa percepção, se eu não tenho esse acesso, eu lido com aquilo como normal, implanto isso na minha relação e quero que o outro, o meu parceiro, engula isso. Não, eu sou assim, pronto, acabou. E a gente sabe que não funciona assim. O que eu preciso melhorar em mim para ter um relacionamento saudável? Porque relacionamento é equilíbrio na troca. Ambos estão ombro a ombro. Perfeito. Então, 50% do que acontece de bom e de ruim é responsabilidade minha e 50% do parceiro. E aí eu preciso entender o que eu preciso melhorar em mim. E tanto homem quanto mulher precisa entender essa fragilidade e se permitir trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, porque senão não vai. Tem a gente fala isso muito nos treinamentos, né? E a gente fala da Brené Brown, que fala do poder da vulnerabilidade, né? Principalmente no processo de liderança, né? Mais para homem, inclusive. Tem uns caras que acham que é super-homem, quando ele é um diretor, um gerentão, né? E ele acha que ele nunca pode errar, que ele sempre tem que dar conta de tudo, né? Então, essa vulnerabilidade, às vezes, ela tá... eu concordo muito, que ela é muito exacerbada. Você falou, eu fui traída e tal, beleza. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela atendeu uma pessoa, e às vezes a gente, dentro da ética, né, que não fala nome e tudo, mas só o caso, aconteceu o seguinte, parecido com... Não parecido, é outra situação, mas só para você me ajudar a ver se a gente foi pro caminho certo, né? Que a gente estava entendendo e trocando informação. Aí, uma mulher já de mais de 30 anos, e ela falou para ela o seguinte, um namorado não traía, mas ele era completamente... o primeiro não era... Muito ciumento, beleza. O primeiro ciumento... Possessivo. não, o primeiro ainda não. Aham. Ao segundo.
Aí começou muito ciúme, mas muito possessivo, e ela mora sozinha, toda independente. Ele começou a querer ficar muito na casa dela, né? Pagava, sim, uma ou outra coisa, mas ele tava lá, né? Ficando mais na casa dela. O terceiro, aí, muito ciumento, obsessivo, e até com, não situação de agressão, mas na física não, mas de palavras, sim, Verbal. verbal e até moral. E querendo ficar na casa dela, morar com ela e tudo mais. E aí ela tem uma base da Gestalt e psicodrama. Eu gosto, não gosto demais do Freud, mas eu amo o Jung, mas eu estou estudando, e quando eu, principalmente pela questão das empresas, a TCC. Uhum. E aí a gente tem algumas visões assim diferentes, né? Aí a gente comentando, olha, será que quando a gente vai para o Jung, né, que tem a base também da psicanálise, Sim. que aquelas energias, elas estão trocadas principalmente nela, que está querendo sempre pegar alguém que ela ainda não olhou lá para trás ou que ela estava querendo cuidar, né? E aí ela falou, não, mas não sei se é isso. Porque aí ela falou que ela é toda feminina e tudo mais. Eu falei, então você tem que começar a investigar mais. Aí que eu falo e penso, né, da constelação familiar. Porque, É mais profunda. infelizmente, hoje o CRP não autoriza um psicólogo a falar, né, que é uma técnica da psicologia. Mas eu falei, cara, o Bert Helling fez um negócio com milhares e milhares de pessoas no mundo. No mundo. Porque senão ele podia falar que, não, você fez lá na Alemanha, bicho. Então, na Alemanha não tem nada a ver com o Brasil. não funciona. Mas tudo bem. Cultura, Foi para os né? Estados Unidos, depois veio para América do Sul, depois ele foi pro Oriente. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí que alguém não tá querendo que a gente enxergue. Sim. Né? E o Paulo Pimon explicou isso muito pra gente. Muito. Mas nesse caso, ou seja, o seu, ou até o meu, porque eu tive, até encontrar a Raquel, também fazia isso. Eu namorava uma menina. Pô, gente, o Fernando conheceu alguns. Pô, super gente boa, Simone. Mas não deu certo. Eu namorava outra. Super gente. Não deu certo. Não deu certo, sabe? Ficava pulando. Um ou outro eu traía, ok? Uhum. Até que eu comecei. Porque eu sempre tive problema. Vou cuidar do dinheiro, vou cuidar do filho, vou cuidar do não sei o quê. Eu falei, cara, se eu não cuidar de um relacionamento. Porque eu tive um exemplo dentro de casa. Meu pai e minha mãe ficaram 40 anos juntos. Aí minha mãe morreu e depois meu pai morreu. Mas dos 40 anos, é o meu exemplo. Perfeito os dois, sabe? Minha mãe cuidando do meu pai cuidando da minha mãe. Zero história de traição de um pro outro. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E cansa, né? Esse negócio de você ficar com um, fica com o outro e tal. Eu falei, cara, deixa eu olhar pra esse lugar. E aí eu fui descobrindo algumas coisas. Aí que eu falei pra ele, na constelação, né? Psicoterapia, até engraçado. Os dois que mais me ajudaram, não vou falar da última não, mas eram psicanalistas. E a constelação. Para eu olhar para esse lugar, eu falei, cara, tá acontecendo um negócio aqui, você resolve isso. Tem um inconsciente familiar aí Ei, gritando. Simone, a hora que eu fui olhando, eu falei, cara, é isso aqui que eu tenho que... Aí você abre o coração, né? Aí fui, conheci ela e tudo mais. Mas o que eu quero te perguntar é isso. Esses traumas, seja de mulher, seja de homem, como que você acredita que ajuda, né, nessa parte de ressignificar, que é até o título do seu livro. Né? Ressignificar é preciso. Mas como que é esse poder do ressignificar, né? Porque senão eu fico... nenhuma mulher presta, toda mulher trai. Ou a mulher, né? Igual essa menina lá. Fala, não, todo homem é sem vergonha ou ciumento demais, ou quer se aproveitar de mim, né? Ou homem não presta, entende? Tem que... Cara, aconteceu um negócio. De onde vem isso? De onde vem? E a constelação, ela nos possibilita acessar essa raiz. Onde que começou isso? É uma crença? É aquilo que eu vi, ouvi e senti através do relacionamento dos meus pais? Essa é uma história recorrente na minha família, se tornou um padrão de traição, de pessoas que não confiam. E aí, quando nós olhamos de uma forma profunda e identificamos essa raiz, eu consigo trabalhar com o cliente. Porque imagine só, falando de uma forma profunda, teve um atendimento em que eu fiz
que a moça Simone, eu me separei, eu estou conhecendo uma pessoa, eu tenho filhos, ele também tem tudo para dar certo. Só que tem algo que me deixa insegura. É como se eu não merecesse. E assim, o interessante da constelação é que não existe uma receita. Cada caso é um caso. Por quê? Você tem o seu sistema familiar, você tem o seu sistema familiar e eu tenho o meu. Perfeito. As histórias que aconteceram aqui impactam a minha vida e a sua, de todos nós. E eu falei, você tem conflito com a sua mãe? Ela disse, sim. Eu falei, ok, então pode estar ali desconectada do feminino. Quando eu tenho uma boa relação com a minha mãe, eu, mulher, o meu feminino fica joinha. Quando o homem é bem conectado com o pai, a força do masculino dele se fica ali. Então, todos nós, homens e mulheres, precisamos dessas duas forças, né? Da energia do masculino e do feminino. E se eu sou dos dois? Você tem BO com os dois? Não. Pode ser. Eu ia falar que não tem BO com nenhum. Porque aí você tá tudo certo com seu pai, tá tudo certo com sua mãe. Que você admira a força do pai e a mãe também. Aí eu preciso olhar para a linhagem. Aí eu vou olhando para os tios, para os irmãos dos pais, eu olho para os avós, bisavós, tataravós. No caso dessa moça ainda é outra situação. Ela estava identificada com uma namorada do pai. Eu perguntei para ela, seu pai teve uma namorada importante que por alguma razão não foi honrada, ficou magoada? Ela, não. Aí ela ficou, Simone, meu pai foi noivo. E ele deixou essa mulher para ficar com a minha mãe. Imagina o sofrimento dessa mulher. Puta que pariu. Nossa, velho. E essa energia fica ali, dentro do sistema. Certeza. Fica ali dentro do sistema. Aí, como todos precisam pertencer, todos têm o direito de pertencer, aquela mulher que não foi honrada no nosso coração, através do nosso respeito, através da percepção daquele pai, que não deu um lugar para ela, um devido lugar no coração, os descendentes que vêm depois buscam compensar isso. Olha, chega arrepio. Como que essa moça estava fazendo isso de forma inconsciente? Ao se compadecer com a dor de uma mulher que ela nunca viu, que é isso que acontece, tá? Através dessa energia do campo fenomenológico que a constelação familiar nos possibilita acessar. Ela, por amor e lealdade a essa mulher que não foi honrada, ela não se permitia ter relacionamentos também. Então eu tava o pertencer é o que então? Pertencer com outra pessoa? O que é o pertencer? O pertencimento é o seguinte, todas as pessoas que fizeram de alguma forma parte da nossa vida, dos nossos pais, dos nossos avós, pessoas que de alguma forma se estabeleceu um vínculo conosco, eles fazem parte do nosso sistema. Se você sai a essa porta aqui e alguém sofre um acidente, prestes a morrer, você ajuda essa pessoa, você salva essa pessoa faz parte do seu sistema familiar. É muito... Caraca! Imagina os médicos. Vira... Sim. Será que é porque eu gosto muito do doutor... o doutor que foi muito carinhoso com a gente quando minha avó morreu. Será que é por isso que toda vez eu... acabou de falar. Faz parte do sistema, né? Doutor César. Não, o Eric, que me ajudou a cuidar do meu pai, um personal, verdade. e a menina lá, a Lisa, que ficou enfermeira ajudando eu e meu pai um tempão. Então, assim... Nossa, é exatamente isso. Pesado. Nossa, assim entrou mesmo. Não, desde que ela tá falando do começo, quando ela começou a explicar algumas outras energias, né? Principalmente sobre as projeções de alguns relacionamentos, eu lembro de um... O Leandro conhece. Eu tive um relacionamento muito tóxico. E as pessoas acham que a toxicidade do relacionamento é só do homem pra mulher. Homem, né? Eu tive Não um é, relacionamento gente, extremamente tóxico. Mas muito tóxico. Mas você sabia que de alguma forma você atraiu isso? Sim. Depois Mas é aí que eu quero entrar. A menina lá, que pegou um cara, pegou outro. Eu falei, é ela que tá atraindo esse tipo de homem. Então, é aí que eu queria, era isso que eu queria achar. Então, a pessoa atrai, não é isso? Nossa. Mas aí a menina, só terminei que eu tô curioso, só como que Aí aí você fala da atração, do pertencer dela. O que acontece?
como o pai abandonou, essa moça ficou magoada, com dor. Os descendentes, eles buscam reparar isso. É como se ela salvasse. Então, ela passa a replicar a mesma dor para que as pessoas da família busquem ali, de alguma forma, trazer essa pessoa. Não é que vai trazer ela para a relação familiar, não. Mas a energia, sim. A energia, sim. Então, é dizer para ela, eu sinto muito. E o dizer é aqui, ó, nosso. Não precisa ir lá buscar essa pessoa, vai que essa pessoa nem tá mais na vida. Mas é você entender que seu pai, sua mãe causou uma dor, mas que você não precisa tentar salvar isso, porque nós nos punimos para compensar a dor que alguém da nossa família causou a outra pessoa em determinado momento. Isso em qualquer campo. Em qualquer campo. Puta que pariu. Por que muitas pessoas dentro das empresas... Eu já fiz várias constelações organizacionais. Que legal. As empresas, às vezes, não dá certo em determinado lugar, porque existe algo ali. As energias de uma equipe específica não dão certo, porque existe algo ali. Entendeu? Que precisa ser Eu trabalhado. te amo, velho. Deixa eu dar um beijo aqui, cara. Pronto, tá resolvido. Você Já curei essa parte, né? Já curou. Acabou de curar. Entende? E você está nesse lugar porque você precisa aprender. E ali, vamos trazer aqui concluir a história da moça. Ela precisou dar um lugar no coração para essa namorada do pai. Ela, Simone, você não vai acreditar. O meu nome é o mesmo nome dela. My gosh. Então, de alguma forma, as pessoas buscam tentar fazer esse pertencimento acontecer. Eu já atendi tantos casos, gente, assim. E aí, quando você olha para isso de uma forma profunda, eu falei, agora você precisa entender que você não precisa passar pelo mesmo processo dela para que seu pai te veja, para que você resgate algo na sua família. É onde nós fazemos ali, durante a constelação, o processo de liberação. É onde você entende que você não precisa carregar esse fardo. Só que nós, de forma inconsciente, buscamos reparar isso para o nosso sistema. Tanto que na constelação nós trabalhamos muito as frases de liberação. Se eu ou alguém do meu sistema te causamos algum mal, eu sinto muito. Por favor, me libere, eu te libero também. E quando você, falando aqui sem estar no campo de um atendimento, parece ser algo muito tão normal. simples, né? Mas quando você está diante de um cliente em que está vivendo aquele momento, quem não assistiu à série Uma Nova Mulher, primeira e segunda temporada, a segunda temporada foi liberada dia 11. Netflix, assistam. Todo o trabalho da constelação familiar vale muito a pena. Uma Nova Mulher? Uma Nova Mulher. Vale muito a pena assistir. Então, ali traz várias dessas situações, onde nós percebemos que nós pegamos muitas coisas do nosso sistema como se nós tivéssemos essa obrigação de solucionar tudo. Então, nem sempre, na constelação, o povo fala assim, mas tudo termina em pai e mãe? Não, tudo começa em pai e mãe e antes deles. Eu falei essa frase ontem para os meninos também. Eu falei, gente, nem sempre o problema é pai e mãe. Na maioria das vezes pode ser, mas nem sempre é. Não. Tem outros tipos de relações, né? Inclusive as relações que o MBA lá é de recursos humanos. Falou, aí pode ser que você tenha uma relação difícil no seu emprego por um chefe homem ou por uma chefe que é mulher. Pode ser que isso veio de um processo de figura de autoridade que começou em casa. Uhum. Seja dessa figura feminina ou masculina, que aí você fica jogando isso para o seu meio profissional. Mas talvez não é pai e mãe. Pode ser. É porque senão fica só isso, né? A psicologia, a psicanálise, Sim. todo mundo vai, pai e mãe. Não, quem falou isso? Não Imagina lá no tempo dos escravos. Famílias em que passaram por esse processo de escravidão. São pessoas que vão ter essa dificuldade, sim, ou vão em algum momento, não vão se achar merecedores, porque ainda está com aquela energia do campo. Presa. De ser preso, de não merecer um cargo eficiente, um cargo maior, ou que seja de autoridade. Porque o registro que tem ali dentro daquele sistema
é esse, é o de servir e não de ser servido. Tem até hoje como que chama? A epigenética, né? Sim, Ela sim. tá trazendo a luz que a constelação já estava fazendo há um tempo, né? Aí a gente coloca os nomes, não, agora é epigenética, né? Todo mundo. Eles adoram mudar o nome. Bert Hellinger já tá fazendo isso, gente. Nossa, mais de 50 anos. Inclusive, eu tenho uma amiga que escreveu com participação no livro do Rafael, ela fala sobre a epigenética. Mas não é isso? Sim, sim. Porque são registros, né? Que ficam. E quando você acessa essa raiz, é muito interessante. Eu fui fazer um atendimento de uma nutricionista em que é negra, linda, maravilhosa. E ela, com todo o conteúdo, muito bonita. E ela, Simone, eu não sei o que acontece. E eu falei, vamos olhar para isso. Primeira pergunta, como que é a sua relação com a sua mãe? Por quê? Okay. Quando o êxito profissional, ela vem do servir. Se eu me sinto servida pela minha mãe, eu vou lá na minha profissão servir com sucesso, porque eu me sinto completa e pronta para servir. Eu entendo que o que eu recebi foi o suficiente e eu vou ter forças para levar isso adiante. Se eu acho que isso foi pouco, que não foi o suficiente, eu vou com essa energia e não consigo prosperar aqui no meu trabalho, eu não consigo ter sucesso. Porque a fonte, a mãe, enquanto criança, nos nutriu. Quem vai nos nutrir na fase adulta? O trabalho. Então, se eu não me sinto nutrida aqui, eu não vou conseguir aqui. Então, E assim, essas são as primeiras percepções e ali vem as primeiras perguntas. Não, mas eu tenho uma boa relação com a minha mãe. No ato do atendimento, a constelação ela é energia. Eu tive uma sensação... É como se eu tivesse visto uma faca e um mandiocal. Okay. Isso manda ser evidente? Não. Constelação não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas você está no campo, então você pode ver, sentir. E eu falei, olha, quando você sentou aqui, é como se eu visse um mandiocal e como se tivesse ali uma faca. O que você me diz disso? Ou tem alguma memória familiar? Ela começou a chorar. Simone, a minha avó, ela cortava a mandioca e fazia farinha. Eu falei, pois é, mas agora você não vai vender farinha. Agora você vai ajudar as pessoas a ter uma alimentação saudável. E assim, olha, chega a arrepio quando eu lembro dessa história. Porque ela estava naquela dinâmica, eu não posso empreender. Na minha família não tem nenhum empreendedor. Então, nós somos muito mais leais do que livres. O pertencimento vem daí também, Leandro e Fernando. Corte. Somos muito mais leais do que livres, por Simone Reis. Essa fala é de Bert, não é minha, não. Ah, é? Então, beleza. É, de Bert. De Bert Hellinger by Simone Reis. Sim. Somos muito mais leais do que livres, Somos né? mais leais do que livres. Por quê? É como se fazer diferente do meu sistema, que não tem nenhum empreendedor, que não tem nenhum médico, que não tem nenhum nutricionista, eu tivesse que ser uma cozinheira. Eu tivesse que vender farinha. Vê se faz sentido. Nossa, porque cara, o que aconteceu, eu não sei, talvez na intimidade, na infância do Fernando, mas na minha foi um pouco parecido com o que você falou aí. Porque até aconteceu um tempo atrás, uma pessoa falou, você tem um problema com seu pai. Agora. Eu falei, não tenho. Tem. Eu falei, não tenho. Porque tem até na Bíblia, quando você recebe alguma coisa, principalmente que seja de algum profeta, tudo bem, o profeta tá falando, o cara de Deus, mas se você que tá recebendo, examina. O que é examinar? Será que aquilo que tá falando faz sentido para você de fato? Examina. Tá na Bíblia, examina. E eu examinei. Eu falei, não tem. Com meu pai. Tinha, e eu falo isso já abertamente, porque tinha essa questão que você tá falando aí de receber a questão, não era nem traição, mas com meu pai era casado e tal, tinha outra família, tinha um rolê ali, aí eu fui me perdoando e perdoando as outras pessoas, irmãs, a primeira esposa e tal, até descobri que essa questão de ficar uma outra mulher, não era meu pai, era o... quem que era? Bisavô, não era o meu avô também, que meu avô era firme, reto, ficou com duas mulheres, ele só casou com a segunda porque a primeira morreu.
Eu falei, cara, de onde que veio essa parada? Que eu fui atrás. Era o bisavô. Então, beleza. Com meu pai, eu tinha um problema sério com meu pai, era questão de matemática. Que eu era pequeno, ele me ensinava, não sabia matemática, ele, pá, pancada mesmo. Batia com chinelo, não sei o quê. Aí, da adolescência pra idade adulta, resolvi isso com ele. Aí, onde eu entro? Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Por que ele queria que eu aprendesse matemática a todo custo e estudasse? E a minha mãe também, que é exatamente esse exemplo que você deu aí. Não tinha uma família com grandes empreendedores e pouquíssimos, acho que naquela época ninguém tinha curso superior. Você vai estudar. Porque se você não estudar, você vai ficar igual seu pai. Nada contra os pedreiros, porque meu pai construiu a nossa história sendo pedreiro. Só que debaixo do sol, serviço pesado, Nossa, arrebenta mão, pé, beleza. Uhum. Você quer isso? Eu falei, então, isso aqui eu acho que eu não quero. Mas tudo bem. Então, os dois, do jeito deles, me ensinando nesse lugar. E não queria que eu ficasse naquele lugar. Eu não sei se você tá entendendo o que eu tô falando. Uhum. Eles já queriam, cara, o nosso rolê, a nossa energia Nós é essa te aqui, Leandro. liberamos, filho. Cara, vaza, Vai, bicho, flui. faz outra Me coisa. Me honra. honra. Caraca, O você que o falou, Paulo eu arrepiei. falou. É isso aí. É isso. Mas você tá entendendo? Sim. Fez sentido isso aqui Arrepiei na aqui minha... também. Hã? Arrepiei aqui também. Aí eu falei, cara, então deixa eu ver o que eu vou fazer, vou estudar e tudo. Aí foi acontecendo a questão da psicologia e tudo mais. Cara, poucas da família da minha mãe, eu acho que uns 2 ou 3 saíram do Brasil, não conhece outro país. Eu conheço 6 já. Tenho, né? Nós temos a nossa empresa e tudo, tem aí atendendo outros. Aí aconteceu dos dois terem essa energia e falar assim, cara, não, a gente não quer você aqui. Aí do jeitão deles lá, né? Do meu pai da matemática, eu tinha essa treta com ele. Depois tive a treta de relacionamentos, que eu fui pra constelação, psicanálise, fiz tudo isso. Autoconhecimento é tudo. Aí depois, morava no Mato Grosso, voltei, meu pai morou comigo 3 anos, os últimos 3 anos dele comigo. Que é aí que você falou agora que ele era idoso e estava bem fraquinho, aí eu trouxe um personal, trouxe uma enfermeira, sabe? E nós dois conversávamos e jogava canastra, não sei o quê. Então, assim, aquelas coisas do passado eu fui resolvendo com ele na terapia. E foi, deixa eu levar esse negócio na terapia. Com a esposa, né? Com a primeira esposa, que ele tinha uma esposa, minha mãe tinha um esposo. Aí os dois deixaram essas famílias, os dois se encontraram, aí tiveram a família dos dois. Aí veio eu. E tudo isso que podia ser uma treta, não podia não, eu fui resolvendo, né? Que aí chegou recentemente a pessoa, pô, você tem um negócio que eu falei, assim, agora não tem não, eu já tive. Hoje não tem. Ele me liberou, eu liberei ele. Aí pra concluir, eu só queria essa questão da energia. Acho que eu te falei isso. Aí, na semana que meu pai faleceu, eu tava na UTI, e eu perguntei pra ele assim, Simone, como foi? Do meu jeitão, né? Eu falei, e aí, qual que é a sua? Ele, o que foi? Que tava fraquinho, né? Qual que foi a sua nessa vida? O que você fez? Não fiz nada. Eu falei, não, pai, o que você fez? 89 anos, o que você fez de bom nessa vida? Me conta aí, o que você fez? Ele, não fiz nada, não. Eu falei, tá doido? Fez sim. O que você fez de bom? 89 anos, eu quero saber o que você deixou, o que foi. Aí me arrebentou. Porque eu ia na UTI e não chorava, tava durão ali, né? Até porque eu tinha que trazer meu filho, não sei o quê, um monte de gente pra ver ele, né? E eu tava meio firmão. Ele, não, fiz 2 coisas. Aí segura. Eu falei, o quê? Casei com a sua mãe. Eu falei, porra. Beleza, o que mais? E cuidei de você. Foi as 2 principais coisas que eu fiz de bom na minha vida. Foi ficar com a sua mãe e cuidar de você. Porque a vida inteira fui eu cuidando de você e você cuidando de mim. Bicho, na última semana, a morte do cara, ele me fala isso. Qual que foi a treta que eu tô com ele agora? Deus, eu lembro. Não, nenhuma. Mas eu entendo, quando vem alguém de igreja e tal, beleza, não tem problema. Só que eu examinei, né? E eu falei, cara, se tem uma treta agora, só se Deus falar pra mim. Porque com eu e ele... E se tinha antes desse dia, foi resolvido. Uai, ô Simone, você não entende? Porque foi uma energia. Cara, é porque não podia filmar. Porque o UTI não pode. Não. Simone, se você vê... Mas você não conheceu meu pai. Você viu o essencial, você compreendeu ali. Que, às vezes, a brutice dele, a ignorância, às vezes, no ensinar, é exatamente olhando para a própria dor. Eu não quero que esse menino vai estudar. Eu falo pro pessoal, olha, quando nós aprendemos a olhar. E o honrar que você falou. Outra frase de Bert Hellinger,
que se tornou uma pergunta chave para mim, para minha vida, e que eu deixo como pergunta. Eu falo, ó, guarda essa perguntinha. Se você é da turma da tatuagem, para onde olha o amor desse pai bruto? O amor pode ser um amor cego, que adoece, ou um amor que vê. O amor cego é aquele que às vezes age por impulso, é bruto. Então ele está repetindo um padrão. Então se torna um amor cego. E o amor que vê é aquele que fala, não, meu pai fez assim, então eu vou tratar meu filho diferente. Mas não julgando, porque tudo aquilo que você julga apodera-se de você e você acaba fazendo igual. Igualinho que nem. E nessa dinâmica, quando eu percebo isso, para onde olha o amor do meu pai, que fez com que ele agisse assim comigo? Ele fez isso porque ele via a própria vida debaixo de sol, de chuva, mãos feridas. Não é o que ele queria para mim, então é amor. E aí você se desmancha de toda a nossa arrogância, da maneira como você olhava ali, e passa a saber a conviver ou a liberar esse pai. E assim você consegue se libertar de tudo aquilo que você carregou, consciente ou inconscientemente. É interessante demais, gente. Eu passaria dias aqui com vocês. Eu vou estar ao vivo, né? Nós nem vai caber mais usar ao vivo. É muito... Da mãe, vamos, que a gente está falando dos traumas, mas do positivo, mas um positivo que é muito intenso também pode trazer alguma consequência para a criança, né? Aquela mãe que não é que acolhe demais, mas e nem que sufoca, mas tem que ter um limite. Mas aquela que é muito protetiva, aquela que entrega tudo. Ah, não, tá chorando o bebê aqui, toma doce. Você gosta de doce, come doce. Ô, menina, doce, é doce, vai. Então fica quietinho. Ah, não, é celular, então tá, vai, celular. Isso também cria na criança, talvez, um adulto distorcido, né? fraco. Ó, teve dois convidados que... É muito poderoso esse cara. Fraco. É a terceira convidada que fortalece essa informação, a mesma coisa. Porque se eu quero criar filhos fortes, eu preciso deixar eles aprender. Você não aprendeu com os erros? Eu aprendi com os erros. Hoje, olha para você ver, hoje, na live que eu fiz meio-dia, toda segunda-feira eu faço live meio-dia. Antes da live eu fiz um atendimento de um pai em que veio com essa questão, Simone, a minha mãe brigava comigo para me lavar as vasilhas, se eu não poderia de forma alguma sair de casa sem lavar as vasilhas. E aí, se não tivesse bem lavado, ela fazia lavar de novo. E hoje eu vejo eu com os meus 4 filhos dando tudo. Eu falei, pois é, você está estragando os seus filhos. Às vezes os pais ajudam, não ajudando. Por quê? Os maiores ensinamentos vêm desse reconhecimento. Entendi. Desse reconhecimento de que eu preciso errar, de que nem sempre eu vou ter os sims que eu quero. Ó, vocês são empresários. Quantas vezes vocês precisam dizer não? E aí, se eu sou um filho fraco, acostumado a receber tudo, quando eu vou lá, sei lá, pedir uma promoção ou algo, eu não aguento um não. Não aguento, não. Ah, ó céus, ó vida. Mas por quê? Eu não fui treinado a lidar com adversidades. Tudo tem aqui na mão. Então, às vezes parece impositivo, né? Imposição e tal. Mas se você olhar para aquilo que te tornou o homem que você é hoje, você precisou levar nãos. Ixi. Gente, eu lavei roupa para as pessoas, eu já lavei roupa. Eu tinha 12 anos de idade. Para mim ser modelo, eu tinha que sair do interior e vir para Goiânia custear as minhas coisas para que eu fizesse os desfiles. Tinha um monte, eram vários processos. E eu me orgulho disso. Eu trabalhei na roça. Né? E Uma assim, jornada, né? Então não dá para... É claro que, óbvio, que os pais que tiveram dificuldades, eles vão querer algo melhor para os filhos. E esse melhor não significa privar eles de disciplina, de obediência, de regras. Porque até mesmo se eles forem tocar um negócio ou lidar com as próprias adversidades, eles vão ter que aprender isso.
E esse ensinamento, eu falo que os pais são coaches, são treinadores dos filhos. E se eles têm essa percepção, eles vão criar homens e mulheres fortes dentro de uma energia equilibrada. E para isso eu preciso ser um pai curado, liberto das minhas questões. Quando veio uma mãe nessa situação, possivelmente é uma mãe que julgou o que ela recebeu, como queria ter recebido demais. Eu não vou ser igual a minha mãe, não. Minha mãe me privou disso. Ah, aqui, ó. Eu sou muito melhor do que a minha mãe. De repente, essa filha ou esse filho começa a enfrentar outros tipos de problemas porque essa mãe aqui não está curada. Então, pais curados, filhos liberados. Isso é muito forte. Quando eu comecei a ter acesso a conteúdos similares, né? Principalmente... Vou falar um pouco sobre uma comunidade que eu participo, que é a comunidade da conduta masculina do Orlando. Isso até mudou a percepção como eu cuido do meu filho que tem 2 anos e 8 meses. Porque é uma criancinha pequenininha, a gente tem que ficar todo ali naquele cuidado. Sim, tem que dar o cuidado. Sim. Mas hoje, por exemplo, olha só que curioso. Hoje é segunda, né? Ontem, domingo. Ontem ele chegou assim, papai, eu quero ver desenho. E a gente evita ao máximo tela pra ele, mas em tela de celular, jamais. Na TV. Aí a minha esposa falou, não dá tela pra ele. Eu falei, não, vamos fazer um combinado com ele. Não, mas ele não respeita os combinados. Mas a gente tem que treinar esse combinado com ele. Eu falei, ó, o papai vai deixar você assistir, eu vou assistir com você 30 minutos. Quando acabar, a gente vai desligar. Combinado? Ele, nada. Então pega aqui. Aí ele já faz a mão, papai. Beleza, pegou. Fomos. Aí eu selecionei 2 desenhos da Patrulha Canina que ele gosta. Assistimos. Aí, filho, agora tocou o despertador, vamos desligar. Meu coração aperta. Mas tadinho. Não, filho, agora é a hora. Combinamos, desligou. Desligamos. Porque senão a sua palavra também passa exato. A não ter valor. E foi uma coisa que eu aprendi muito na comunidade. Porque por mais que você ame, isso também é uma prova de amor. Exato. Né? O limite. O limite, exatamente. Cara, chorou ali, engoliu o choro, fomos brincar de carrinho. Aí eu coloco ele pra fazer algumas atividades comigo, como por exemplo, cuidar das plantas. Depois que a minha mãe faleceu, eu comecei a ter um cuidado um pouco mais perto das plantas. E a jabuticabeira tá com florzinha que a minha mãe plantou. Aí a gente vai lá na jabuticabeira, que minha mãe morreu tem 7 meses, fez 7 meses sábado agora. Imagina. E aí eu coloco ele, aí tem dia, olha que curioso, não te contei isso. Não teve um dia que ele chegou, papai, eu não te ajudei hoje, desculpa. Falei, tá tudo certo, mano. Já sente na falta. Tá tudo certo. Exatamente, tá tudo certo. Mas eu falo pra ele, ó, quando o papai viaja, você que tem que cuidar das plantinhas, que sua mãe não gosta. Você que cuida. Você que é nossa, nosso rolê. Mas é sobre isso. Então, e às vezes eu me pergunto, será que é o momento certo ou não é? Aí, de acordo com o que eu vejo você falando, vejo o próprio Orlando, vejo o próprio Paulo Pelmon e também a literatura como um todo, se eu acredito que isso é o certo, com base em um método, em uma técnica, em algo que realmente dá certo, eu não vejo risco em começar com o Juan, que só tem 2 anos e 8 meses. Sim. Porque comigo foi diferente. Pô, eu carrego uma porrada de coisa, cara. E você trouxe um monte de elementos aí que eu olho assim pra minha intimidade familiar. Eu falei, então é por isso que o mano lá tem esse esquema. Nós aprendemos, nós ficamos mais analíticos, né? Começa, e principalmente nas empresas, que é o que você falou. Porque, na verdade, tem aí o que a gente faz? Tem um grande consultor mundial, que é o Rancharan, um indiano, mas era CEO da General Electric e hoje ele é consultor. E ele escreve e tem curso e tem mentoria que fala do pipeline da liderança. O primeiro step dele é o autoconhecimento. Aí, esses dias a gente conversando sobre redes sociais, tem um cara que fala muito, ele começou falando de criatividade e tudo, mas hoje ele fala muito dessa questão da expansão da consciência, que é o Murilo Gun. Nem toda empresa, e ele fala de uma forma muito profunda, mas não sei se é o certo ou errado, mas bem diferente, muito profunda, de autoconhecimento. Ele não vai para qualquer empresa. Ao contrário, nem toda empresa tem a capacidade de levar o Murilo lá. Por quê? Porque ele vai falar dessa questão do autoconhecimento. E você pode até falar de alta performance, de liderança, ele fala ali, palestra dele de 40, 50 minutos, ele pega 15, 20 minutos, ele fala do tema da empresa, mas depois ele vai na linha dele. Que é isso, é olhar para dentro.
E aí, na empresa, parece que a gente se perde, né? A gente vai criando alguns papéis diferentes, papéis, mas somos nós na vida Sim. pessoal também, né? E aí, quando a gente começa a olhar, cara, aquela pessoa tem um problema lá fora, essa aqui tem um problema lá fora. O que ajudou na a pandemia, infelizmente, né? Por tudo que aconteceu, mas o que ajudou foi trazer essa luz da inteligência emocional, né? Do cuidado com a saúde mental, né? Claro. Pro mercado corporativo. E o né? Leandro tem um olhar... Nossa, o Leandro tem um olhar muito técnico pra isso. Eu Mas acho é o tão que a Simone incrível, falou, cara. a gente começa a ser... Não é nem que é treinado, e sem querer, que aí, às vezes você percebe, nossa, ali, cara, não vai dar certo. Porque a pessoa não é aquilo ali da empresa só. Nós somos o reflexo tá acontecendo das outra nossas coisa. dores, daquilo que não foi curado. Uma das últimas que eu tive foi a psicóloga da psicologia analítica, né? Da linha sistêmica. Então, aí ela me ajudou a olhar. Falou, cara, nós não somos nada, mas também somos tudo. Uhum. Então, eu falei, caramba, bicho. Aí você começa a ver, né? Mas não é Deus, né? Você não acerta todas as vezes, mas você fica fazendo essas relações, né? Porque quando existem estudos, como Bert Hellinger nos possibilitou, já existe ali alguns pontos em que você vai. Você vai e geralmente é assertivo. E quando não é, você vai fazendo as perguntas corretas, que vai, ou que seja ali durante a constelação, se apresenta. E a constelação, assim, você se depara com muitas situações. Lá onde você me conheceu, eu não sei se foi quando você participou, eu fui fazer uma constelação ao vivo, um rapaz bancário. Não, no dia que você fez foi o Renascimento. Quando você chegou o Renascimento. Eu auxiliei o Renascimento com o Paulo. Mas depois eu entrei, né? E eu acho que foi naquele dia. Um rapaz bancário, e não se via prosperando, estava como caixa e almejava outras possibilidades. Quando eu trouxe para o campo a causa, ele ficou assustado. A causa ali era uma morte, um assassinato na família. Então, a família dele tinha matado alguém e, como forma de punição, ele não se permitia prosperar. Então, assim, são movimentos profundos que, dependendo do tipo de abordagem, de terapia, você não tem essa informação. Sim. E a mãe desse rapaz, ela morreu queimada. E lá o assassinato tinha a ver com isso também. Então, assim, as histórias estavam se repetindo. Porque alguém precisava ver isso para que não acontecesse novamente. Então, tinha que fazer o quê? Ressignificar. Tem ele no Kindle? Ressignificar. Não tem, não né? tem, só físico. A visão sistêmica para a solução dos conflitos. Porque o conflito tem em todo lugar, né? É o que você falou, né? Pai, mãe... Eu tive a minha orientadora de final de curso da psicologia, a Elivar, ela fala, gente, todo mundo vai te procurar por uma questão de conflito de relacionamento. Aí a gente, não, nem sempre. Relacionamento, conflito com o filho, com o irmão, com o pai, profissional, com ele mesmo, tudo é relacionamento, Vamos olhar para isso aí, vocês ajudam o povo a resolver essa questão dos conflitos com relacionamento. Cara, e é mesmo. Relacionamento com dinheiro, né? Porque você começou a falar, como que você falou? Da questão do servir, né? E aí você serve no mercado profissional, né? Sim. Mas e a relação com o dinheiro? É a mãe ou é o pai? Mãe. Como que é essa questão da prosperidade, falando na constelação? A mãe representa o sucesso, o dinheiro, e o pai representa a prosperidade. Eu queria falar da prosperidade, tá? Então, beleza, então vai. Porque a força do masculino é quem nos dá a segurança para ir lá e fazer aquilo que precisa ser feito. Às vezes eu tenho um projeto aqui. O projeto é a criatividade que vem da energia do feminino, que vem da minha boa conexão com a minha mãe. Então, às vezes eu sou uma pessoa super criativa, venho aqui, faço um projeto, mas eu tenho conflito com o pai. Então, minha energia de execução, de ação, de segurança, não tá legal. E aí, meus projetos não fluem. Então, com a mãe, nós ganhamos dinheiro e com o pai, nós prosperamos.
Então, por isso que nós sempre estamos. E ali, quando eu falo pai, eu preciso olhar para a linhagem do Figura pai. masculina. Sim, e para a linhagem. Ah, a partir do pai. Sim, sim. Se ali teve homens que não foram prósperos, se as mulheres foram, olhando também para as mulheres, né? Se ali foram mulheres que foram conduzidas a simplesmente a serem donas de casa, para mim é muito difícil fazer diferente, porque eu estou leal e ainda não livre para fazer diferente. Então, para que eu me sinta pertencente, eu entendo que eu preciso ser igual a esse povo aqui. Imagine só, você é convidado para ir em um restaurante. Uhum. E um restaurante o qual, sei lá, sua mãe queria muito ir. Ok. E de repente você vai a esse restaurante, você se recorda, né, que nossa, poxa, minha mãe não tá aqui. E às vezes você deixa de desfrutar aquela oportunidade por culpa. Sim. E ali você se sabota. Você não tem ali uma noite agradável, porque, pô, minha mãe queria tanto estar aqui. Então, tem uma frase de Bert, que não é minha. A felicidade gera culpa. É necessário nos permitir ter uma consciência pesada perante aquilo que outras pessoas, às vezes, não conseguiu fazer da minha família. Entendi. E aí, quando eu tomo consciência disso, eu falo, em honra a vocês, eu vou a esse restaurante, vou desfrutar. Essa frase. Gostei. Aí eu me permito desfrutar Gostei. em honra. Porque honrar pai e mãe, o pessoal deve ter falado aqui, não é simplesmente ser obediente. Honrar pai e mãe é concordar, alegrar e agradecer por tudo que veio deles, do jeito que foi. Exato. E aí, quando eu concordo, concordar é compreender, você não vai mudar isso. A mudança que você quer inicia-se a partir da sua nova postura. E não tentando mudar os pais, que é o nosso maior erro, é esse. Ficamos muitas vezes olhando para cá e não conseguimos prosperar, seguir com aquilo que é nosso. Queremos corrigir aqui. Aqui a gente não corrige, o passado não é possível corrigir. Mas nós podemos honrá-los seguindo, fazendo algo de bom com o que foi recebido. E aí entra a concordância e a gratidão. Então, eu concordo, me alegro por tudo que eu recebi, entendendo que eu tenho forças o suficiente para seguir um novo caminho, um caminho até diferente. Caso contrário, nós copiamos. Olha só que esse negócio que a felicidade era culpa. Eu lembro quando eu mudei pra Goiânia, cara, nunca tinha feito terapia e tal. Acho que os únicos psicólogos que eu conheci era só o Leandro e a Sandra. Aí depois logo conheci minha esposa é psicóloga, né? Legal. Aí tá. Mas olha só, eu saio do interior de Goiás, venho pra Goiânia pra ter um salário muito melhor do que eu tinha no interior, tá bom? Só que nesse mesmo dia, começou a trabalhar eu, analista de cargos e salários, e uma outra pessoa numa posição de gestão. Primeira gestão. Eu comecei ganhando mais. Meu salário era maior do que esse outro cara que entrou na gestão. Gente, olha que loucura. Falei, mano, eu não mereço. Como assim? E o cara já era formado, eu ainda fazia faculdade, aquela coisa toda. E eu comecei a assumir o sentimento de culpa. Não, mano, não merece isso aí. O cara tá aqui antes. Não, nós entramos juntos. Mas ele já tem equipe, eu não tenho equipe, ele já é formado, eu não sou. Sabe? Porque assim, a minha faculdade foi uma labuta, sabe? Por causa de grana, uma série de coisas. E eu fiquei assim, gente, aí depois na terapia, fui pra terapia por outras questões e tudo mais. Mas agora você falando essa frase, eu me lembrei exatamente disso, cara. E quantas pessoas, imagine só, quantas pessoas não se sabotam por esse sentimento de culpa? Como assim eu vou ter um bom relacionamento sendo que as mulheres da minha família não tiveram? Como assim eu vou ser empresária se na minha família não tem empresário? Como assim na minha família eu vou ser escritora sendo que ninguém é escritor? Ainda bem que o filho da minha prima pequenininho escreveu. Eu falei, gente, se o Matheus escreveu, eu também vou escrever. Porque eu olhei uma criança, abriu as portas. Mas olha só, É interessante. Simone, como que você quer tocar violão
Se não tem histórico de música na sua E família, nós ouvimos é o que eu mais isso. escuto. A minha família tem, mas eu falo assim, de pessoas que querem aprender a tocar violão, nossa, não tem nem histórico de música na minha família, mas foda-se. Uai, É a Faz. sua só vontade. começa de você, cacete. Seja ué. você a primeira pessoa a abrir essa porta Oxe. para novos costumes, novos hábitos desse sistema. Então, assim, é libertador você Nossa. entender que você é livre para trazer para esse sistema novos caminhos, novas possibilidades. E agora imagina, a honra de ser essa pessoa que abriu. Tem uma frase na constelação que nós usamos muito, que é: você é a realização dos sonhos dos seus antepassados. Quantas pessoas possivelmente não pensaram em ter um violão ou tocar? Quantas pessoas, talvez, da minha família olhavam para um livro e dizia, ou pensavam, poxa, isso aqui está muito distante de mim. E aí vem alguém e escreve. Existiu em algum momento esse desejo, o desejo. Está registrado ali, por isso que possibilitou. Tem um filme... Seria energia também? Sim, sim. Tudo fica registrado, o que é bom, o que é ruim. Tem um filme, agora, vê se... Será que eu me lembro o nome? Que é até de um desenho, ele é infantil, um desenho mexicano. Deixa eu ver se eu lembro, se eu consigo pegar o nome do filme. Hã? É o da alma? É... Ah, Soul? Não. Não é o Soul, não. É outro. Eu sei qual que é o Soul, mas não é esse que eu tô... Ai, Eu sou legal, aquele do cara é gente. música, né? Eu sou Eu legal. queria lembrar o nome aqui agora. Mas, bom, é um filme da Disney, como todo filme. Viva a Vida é uma Festa. A vida é uma festa. Viva a vida é uma festa. Viva a Vida é uma Festa. Qual a história ali daquela família? Existia um avô que queria ser cantor e ele saiu para tentar essa vida e o sócio dele passou a perna nele e ele morreu e esse sócio se tornou o cantor famoso. E a avó, bisavó, não sei, acho que é bisavó, avó, não sei, não me lembro mais, ficou como ele era ali, o traidor. E aí esse neto, ou bisneto, que eu não me recordo agora, ele veio com esse desejo de cantar. E ali os cantores eram repudiados, eram excluídos. Então ele veio com esse desejo de cantar para trazer a inclusão desse avô que estava excluído, porque dentro de um sistema familiar todos têm o direito de pertencer. E é tão interessante que diante dessa história, Deus, eu falo que é Deus assim que me manda os clientes, né? Eu atendi um rapaz aqui de Goiânia, em que ele, apaixonado por música e tal, coloca a história da mãe. A mãe, o pai biológico dela, não quis registrá-la. E ela descobriu quem que era esse pai. O pai é professor de violão, pois ela foi lá, fez aula de violão com ele, ficava adolescente, né, tentando ver se ele desconfiava ali que ela era filha, até que ela falou que era, e ele falou, olha, realmente eu não quero contato com você. É claro que para ela foi muito dolorido, triste. muito dolorido. E quando o filho falava, eu quero ser cantor, ela falava, vai fazer qualquer outra coisa. Esse negócio de música não dá em nada. A dor que ela tinha com relação à música fazia com que ela não aprovasse o sonho do filho. E por que esse filho estava nessa dinâmica? Para fazer com que ela desse um lugar. Porque se esse pai não conseguiu registrá-la, para onde olhava o amor desse pai? Será que ele também não foi um filho rejeitado? Porque pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Vem recebendo, né? Então, quando eu vou para um atendimento em que você se depara com essas coisas assim lá de trás, que vem se arrastando, você fala assim, meu Deus, é muito forte. E ao mesmo tempo você percebe que há solução. Sim. Só que tudo tem um preço. Né? E muitas vezes eu estou na dinâmica que eu chamo, tem um vídeo que tem 3.300.000 visualizações no Instagram, que chama Dívida Emocional. Às vezes, eu me saboto, eu me puno
na verdade, para punir alguém. Não, eu sou assim, eu não tenho sucesso porque meu pai me abandonou. É isso Eu não dou certo nos relacionamentos porque meu pai, foi o que ele me ensinou lá. Eu traio porque ele traiu. E é exatamente porque ele traiu, você pode fazer diferente. Não tem a história que o Paulo Bento conta? Meu pai bebia, eu não bebo. E você pode analisar isso. Em uma família em que tem alguém que bebe, aquele filho que acolhe esse pai, não, pai, vem cá, o senhor bebe, né? E aquele outro filho que julga, geralmente o que acolhe é o que se liberta do vício. E aquele que queria ter recebido mais e entende que a bebida que é o problema, ele tende a repetir. Ou tem um filho que, por amor a esse avô que é excluído, passa a ter as mesmas características. Então, por isso, nós precisamos dar um lugar no nosso coração para todos os excluídos da nossa família, os mal falados, as pessoas que têm algum vício, os doentes, os canseira. Todos têm o direito de pertencer. Porque quando em um sistema tem uma pessoa excluída, se nós não temos essa tendência, os nossos filhos podem vir buscar esse reparo. Simone, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se pode ser muito complexo. Todos têm o direito de pertencer. Quando a gente atribui isso, todos têm o direito de pertencer, seria realmente aquele laço familiar, ou esse direito de pertencimento ele pode acontecer em um outro âmbito familiar? Por exemplo, digamos assim, eu sou sozinho no mundo, não conheci ninguém da minha família, eu sei que eu tenho um pai ou uma mãe biológico, um exemplo, né? Uhum. Mas aí eu me conectei através da energia com a família do Leandro. Uhum. Eu tenho o direito de me sentir pertencido na família do Leandro, ou esse direito ele só é exclusivo para esse laço familiar que deu origem à minha vida? Biológico. Não. Imagina um filho adotado. Perfeito. Entende? Só que ele passa a ter 2 sistemas. Ele tem o sistema nós chamamos de origem, que é ali os pais biológicos, a família em si. Aqui eu falo sobre adoção também, porque é tão importante. Já atendi tantos casos em que a pessoa não sente, né, esse pai, essa mãe dentro de si, e a autoestima... Autoestima é o quê? A tríade. Deus Pai, meu pai e minha mãe. Então, se eu tenho essas três bases, esses 3 alicerces dentro do meu coração, eu sou uma pessoa poderosíssima. Concorda? Então, porque eu me atenho, eu me permito acessar as forças dessa mãe, desse pai e de Deus. Então, eu me fortaleço. Eu vou me dar bem nos negócios, vou me dar bem nos relacionamentos. Por quê? Eu estou completo. Se eu estou vazio de algo, eu vou buscar isso. Todo vazio vem desses BOs aí não resolvidos. Então, quando nós falamos todos têm o direito de pertencer e de pertencimento, essas pessoas pertencem. Então, por mais... e aí, depende do vínculo, tá? Só porque você gosta do Leandro, não significa que ele pertence. Aí, tem que ter gerado ali um vínculo. Por exemplo, o homem, quando ele fica namorando muito tempo a mulher e não casa, de forma inconsciente, ele está dizendo para ela, estou buscando outra melhor do que você, viu? Coisa. Gente, vai ter gente que vai ter que ver esse podcast, gente. Se tiver enrolando ou a moça ou o rapaz, de forma inconsciente, ué, o que você tá esperando que você não assumiu? Não trouxe essa pessoa ali, não assinou. Mas isso pode ser dos 2 lados, né? Sim, dos dois hoje lados. tem as moças também que, em virtude das suas dinâmicas, têm medo de dar um próximo passo, né? E aí, quando nós falamos de vínculos, nesse sentido, então os pais biológicos, os assassinos, os estupradores, todas as pessoas que tiveram um laço muito forte conosco e com a nossa família, eles pertencem. Então, muitas vezes você não prospera, não tem sucesso, porque houve assassinatos lá e de forma inconsciente você busca reparar isso para sua família, não se permitindo ter sucesso e prosperidade, porque alguém da sua família causou um mal lá para alguém. Então, você está buscando compensar. Não, então, se causaram uma dor lá, então aqui nós merecemos não prosperar. E aí, quando você identifica isso em uma constelação e a liberação é feita, coisas assim extraordinárias acontecem. Eu já recebi áudio assim, do dia seguinte de uma constelação. Simone, aquele dinheiro que estava enrolado lá não sei quanto tempo foi liberado. Por quê? Foi genuíno aquela liberação. Sim. Então, essas percepções de liberação
traz toda essa transformação para nós e para o nosso sistema, liberando a nós e aqueles que vêm depois. E aí? Vocês perguntam, eu respondo. E eu pede Simone, para aprofundar, eu Não, não, aprofundo. não dá, ué. Depois eu Tem quero o que WhatsApp ficar, dela. tem que ficar parado pra... Simone, o que é o RCV? Reconexão com a vida. É um método que eu criei porque eu entendi que, para mim, prosperar, eu não posso estar na criança. Criança não prospera, criança não sabe gerir relacionamento, criança não sabe gerir finanças. E aí eu falei, então, tem que criar um método que eu vou trabalhar a criança, a vida adulta, a relação com os pais, vida profissional e relacionamento amoroso. Pronto. Nesse método, eu tenho um curso gravado, mais uma aula, uma mentoria comigo de 3 horas, onde depois da Ao aula vivo. que a pessoa consumiu todo aquele conteúdo, já viu os BOs, já identificou muita coisa, aí vem pro ao vivo comigo e nós trabalhamos Do ao ali. vivo é individual? Não, em grupo. Grupo? Em grupo porque eu faço os movimentos de Ah, constelação. tem que fazer com a turma. E ali, Ah, você faz, mas aí o ao vivo seria online ou presencial? ao vivo. É, Desculpa, é, online. 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 Eu faço online. Porque hoje eu tenho muitos seguidores de outros países, legal. então, assim, de outros estados que me possibilita. E aí eu tenho que ajudar esse povo. Mas a constelação, quando você faz a constelação, aí é presencial. Eu faço Mas tem presencial online e também. online Gente, também. eu fiquei curioso, porque até hoje eu só Tem. ouvi falar do presencial, né? Ali o Não, em tem grupo. online. em grupo, tá? Tem a formação só. Não, e tem inclusive individual. Você tem Individual. constelação individual, que aí você pode usar as ferramentas dos bonecos, né? Tem muita coisa. Eu Bem- utilizo bonecos e também represento, né? Então, eu tenho um BO com meu pai. Às vezes eu coloco um bonequinho ali, ou quando a gente fala bonequinho, mas pode ser Sim, essa sim. garrafa que olha pra são cá. objetos que Vai representam. representando o que é. Essa água que representa Entendi. algo. Depois eu te conto o que é. Uhum, E aí vem perfeito. as sensações, né? Que muitas vezes nós revelamos só depois. Entendi. Ó, Fernando, olha pra cá, perceba como você se sente aqui. Porque eu já tive a percepção que o BO é com o pai, com a mãe, com alguém. É a maneira como você olha, como você sente, como eu sinto aqui no campo Uhum. do objeto, é que Já vem as mostra. respostas. E no caso, me ajuda a construir essa pergunta que o Leandro me conhece, a gente tem um relacionamento de amizade há 18 anos. Além de ser um grande amigo, mentor, também é um confidente da minha vida, né? No caso da constelação do método que você segue, porque eu entendi que, enfim, tem uma certa liberdade, mas o grupo da constelação, ele tem acesso ao que a sua queixa ou não? Tá correta a pergunta? Tá, mas é porque ela segue o mesmo processo do PEMON. É o Bert perfeito. Hellinger, ela vai na Sim, linha do Bert Hellinger. Perfeito, Sim. perfeito. Ela, perfeito. eu entendi. Aham. Ele quer saber se, por exemplo, ele tem um problema, ele fala pra você e você fala pra todo mundo, pelo que ela, não. Você vai falar pra ela. Só pra ela, E né? ela vai gerar... Depende. Uhum. Se eu deixo o Uhum. cliente bem à vontade. Aí Porque você... na constelação, quanto menos o cliente fala, menos as pessoas que vão representar interferem Perfeito. conscientemente. Perfeito. Então tem coisa que eu falo assim pra pessoa, fala aqui. Uhum. E aí, em determinado momento, Uhum. alguma coisa eu vou ter que abrir, sendo em grupo, né? Por exemplo, ó, isso aqui fala aqui como se fosse sua mãe, ou esse aqui é amante do seu pai. Ó, sinto muito, você tem seu pai biológico, não é esse não. Pensa. mano, que doideira. Acontece. Porque quando eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento sobre o processo de constelação, aí foi uma pergunta que eu fiz também, foi sobre isso, né? Mas eu falei, nossa, mas aí de repente a pessoa expõe a queixa que ela tem para aquele grupo, mas e aí? Aí o Leandro foi até massa na resposta, eu falei, cara, mas se aquele grupo tá ali, já são pessoas diferentes, né? Sim. Já, com São certeza. pessoas que estão na Querem mesma servir, né? energia, estão Querem servir, servindo, exatamente. estão servindo, não diferente. estão ali para julgar, Aham. sabem a importância de estar no seu lugar. Uhum. Tem pessoas que constelam uma dor de dente, tem pessoas que constelam um nome. Ah, não, qual o nome da minha empresa? Qual o nome? Eu não gosto do meu nome. Então, assim, são vários fatores que você pode constelar uma tomada de decisão. Uhum. Então, assim, e ali, o ambiente, a energia, não tem isso. É muito acolhedor. É isso, né, Sim. Leandro? É muito acolhedor o ambiente. Legal. E você se permite. Que legal, bacana demais.
É bom, né? Nossa, bom demais, cara. Parece que a semana até começou mais leve. Foi até bom. Exatamente. Nem parece que eu tô Teve- anti-reunião ainda hoje. Teve alguma coisa que a gente não te perguntou, que você acredita que neste primeiro encontro nosso, quem tá assistindo precisava saber, que a gente não te perguntou, mas você, cara, podia ter falado isso, eles não perguntaram, ou que você tem alguma vontade de falar? Eu acho que tá tranquilo. Porque, na verdade, falou muita coisa, né? Foi. Talvez Vocês até me, deixaram, pode. vocês me deixaram tão à vontade que eu até aprofundei. Foi falei fluindo, de, né? de Que Ó, bom. temas mais Até profundos. até os 17 minutos desse episódio é gratuito. Depois disso vai ser um É. QR você vai ter Então, que pagar aí você tá assistindo até 997. aqui, que a gente tá fazendo um corte, né? Passa aqui. Inclusive, né? @L2Bcast, L2Bcast no YouTube. Segue nós para trazer Se inscreve. mais pessoas poderosas dessa forma aqui, ó. Inclusive, Simone, agora quem deveria procurar, né, o seu processo terapêutico, já chama essa turma e onde eles te encontram, né? Já faz o, como que é o negócio? Faz seu pitch aqui pra turma e onde elas te encontram, onde as pessoas te encontram. Bom, quem deseja passar por esse processo de transformação ou de ressignificação, pode me encontrar nas redes sociais, simonereis.oficial, lá no Instagram. Lá na bio tem várias formas de você acessar os meus produtos. Tem esse livro, tem um e-book com exercícios de autoliberação que você mesmo pode fazer. Tem o contato direto lá, onde você pode marcar o seu atendimento, podendo ser online ou presencial aqui em Goiânia. Será uma honra ajudá-los nesse processo de transformação, porque eu falo que a constelação, ela não é uma terapia, é uma transformação. Pegando a fala aí de Bert Hellinger. Repete o Instagram? simonereis.oficial. Pronto. E você, onde as pessoas encontram o Fernando? Lá no @Fala Barreto, lá no Instagram, falo muito sobre comunicação, carreira, e aí tem registros da minha família, dos meus cachorros, das minhas cachorrinhas. Fala comigo, pessoal, vai lá no Instagram, @leandro.vsantos, né? Simone. Agora você vai falar. Então tá bom. A gente quer te presentear aí com essa caneca linda, né? Amarelo da cor do sol, amarelo que representa luz, fogo, é verdade, energia. cara, que perfeito. Prosperidade, ouro. Tá vendo? Exatamente. Muito obrigado por ter aceitado. Foi só o primeiro. Gratidão Foi uma honra. eterna. Obrigado. Uma honra, meninas. Obrigado. Pessoal, obrigado aí. Foi ótimo estar aqui com vocês. Ajuda nós, né? Segue aqui o canal, já dá um like neste episódio. Se você, que eu tenho certeza que precisa, e alguém que você ama, e aquela pessoa que você também não ama, que você odeia, manda pra ele, manda pra ela, viu? Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.